Nosso coração, nossa mente, ela vagueia em várias direções. Muitas vezes você tem buscado felicidade em alguns lugares onde você não consegue encontrar. Talvez você tenha depositado alguma confiança em alguns homens ou pessoas aqui. Talvez essas pessoas um dia te entristeceram, e um dia essa pessoa, talvez você depositou tanta confiança, ou por algum tipo de situação que você acabou até mesmo desistindo do Evangelho, ou talvez até mesmo deixando de crer até que Jesus existe. Mas eu quero dizer para você, amados, enquanto nós ficarmos nos posicionando em homens, em coisas, Jesus nunca vai poder revelar o que Ele é na minha e na tua vida. Volto a dizer, amados, nós podemos procurar em vários lugares, mas existe um segredo que já está sendo falado por milhares de anos, que só o Senhor existe palavra de vida do que o que você precisa. É só no Senhor que o que eu quero, as minhas respostas, as minhas decepções, as minhas lutas que eu tenho, eu só vou encontrar resposta no Senhor Jesus. Você pode andar 30, 40 anos da tua vida buscando em qualquer outro lugar, buscando qualquer outra situação. Os discípulos falaram isso. Alguns começaram a se dispersar e até largaram Jesus por um tempo. E os caras falaram: Jesus, nós podemos ir em qualquer outro lugar, mas nós podemos atravessar o mar, nós podemos ir para Galileia, podemos ir para Jerusalém, nós podemos ir para tudo quanto é lugar. Mas Deus, nós podemos entrar na sinagoga, nós podemos entrar no teu templo. Mas Deus, em nenhum lugar eu vou encontrar aquilo que eu posso encontrar no Senhor. Nenhum outro lugar eu posso encontrar descanso. Nenhum outro lugar eu posso encontrar refrigério. Nenhum outro lugar eu posso encontrar as minhas questões. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor não deixa seus servos nem confundidos e nem desamparados. Se muitas vezes eu e você nós estamos andando confundidos, ou talvez achamos que nós estamos desamparados, será que nós não estamos buscando demais em coisas, esquecendo que o único que tem a palavra de vida eterna é Jesus? Ou se Ele já falou para você, cara, não insista em outras coisas, é só Ele que tem a palavra de vida eterna. Não queira ficar fugindo para todo quanto é lado, porque só Ele tem a palavra que você precisa no teu coração. Só Ele tem a palavra, a resposta que você tem pedido já há muito tempo. Só Ele tem aquilo que você tem buscado em vários lugares. Só Ele, só nele, só Ele, só Jesus. Uma vez você pergunta para mim assim: mas eu não sei mais o que fazer, eu estou sem direção, eu não sei o que eu sou em Cristo. Amados, todos somos alguém em Cristo. Primeiro, começando, nós somos filhos. Se você aceitar como você é filho, serviço, fazer, tudo isso é consequência. Quando você se aceitar como filho, o Senhor te colocará na direção que Ele chamou para você fazer. Ah, mas Deus não chamou, não sei, Deus não chamou para fazer nada. Chamou sim, amados. O Senhor lhe chama, eu e você, naquilo que eu e você flui. Quando o Senhor chamou seus discípulos, a cada um não era que cada discípulo não estava fazendo nada, não estava voando perdido no tempo. Cada um deles fazia alguma coisa. Um era pescador, outro era cobrador de impostos, outro fazia isso, fazia aquilo. E o Senhor Jesus, Ele no chamado, naquilo que Ele fluía, o Senhor chamou ele para que ele fluísse no ministério que ele fluía. Você é pescador, então você agora vai ser pescador de homens. Se você é cobrador de impostos, a partir de agora você vai administrar a minha casa. Então não existe ninguém que veio para Cristo sem identidade nenhuma. Naquilo que você flui, naquilo que você é, que o Senhor quer te usar. Ele só precisa dizer, falar: Senhor, eu fluo nessa área, nessa função. Então Deus, eu quero me encontrar nisso. Eu quero me encontrar naquilo que o Senhor tem me chamado. Amados, não adianta se você é pescador e querer ser cobrador de impostos, não vai dar certo. Se você for cobrador de impostos, não adianta você querer ser pescador, não vai dar certo. Deus te chamou para uma função.
E essa função está dentro de você. Amém? Aleluias. Pode assentar em nome de Jesus. Aleluias. Deixa a tua Bíblia aberta lá em Filipenses. É uma página só da Bíblia. E eu nunca ministrei esse capítulo aqui e eu achei muito interessante. Um capítulo só, amados, com 24 versículos. Com uma profundeza tão grande da palavra do Senhor. Desculpa. Não é Filipenses, não, eu briguei a página errada aqui. Filemon. Fica lá na frente de Tito, 1 Pedro, antes de Hebreus. Um capítulo antes de Hebreus e um depois de Tito, fica no meio. Uma folha. Uma folhinha que está escondida no meio da Bíblia, que revela coisas tremendas. Aleluias. Mas antes de eu entrar nesse texto, amados. Ô Cid, ajuda no teclado ali. Aleluias. Ontem passamos um tempo, amados, nós vamos entrar nessa palavra, alguns pastores aqui de Pinhais, com igrejas diferentes, denominações diferentes, com alguns até costumes diferentes, mas nós entendemos algumas coisas em Cristo, e nós ficamos acho que uns 3 meses mais ou menos, orando, entendendo de Deus, tentando buscar algo que o Senhor tinha para revelar na nossa cidade. Entendemos que o homicídio, o furto, assassinato estava tomando conta de Pinhais, e nós falamos assim, cara, não dá para a gente ver isso e ouvir isso e ficar de braços cruzados e simplesmente achar que é uma estatística da Polícia Civil, achar simplesmente que o Jornal Nacional falou que Pinhais é a 3ª cidade do país mais violenta e ficar por isso mesmo. E entrar na estatística da cidade mais perigosa. Onde alguns pastores, eu comentei com eles, eles toparam a ideia de nós entrarmos em oração, em batalha a favor de Pinhais. Passamos um tempo orando pela Maria Antonieta, como sempre disse para você, que uma vez uma pessoa falou que Maria Antonieta seria cemitério de profeta. Eu falei, aqui não. Porque o Senhor tem nos colocado aqui nesse lugar, amados. Não foi para ser simplesmente mais uma igreja, mas uma placa estendida numa parede. Se o Senhor me chamou e te chamou você nesse bairro aqui, é aqui que o Senhor vai usar a minha e a tua vida para declarar que esse lugar aqui é manancial, onde vai fluir rios de água-vidas para todos os lugares. Para você não sabe, amados, Maria Antonieta, Piraquara, Pinhais é o que abastece quase Paraná. Esses rios que fluem em todas as regiões saem de Piraquara e Pinhais. E quando eu fui naquela reunião, aquela pessoa falou que Maria Antonieta é conhecido como cemitério de profeta. Aquilo doeu no meu coração. Eu falei, Deus, eu não quero ser mais um deles que simplesmente olha e comentam como se fosse algo assim, aquele lugar lá não tem mais jeito. Amados, Deus me chamou, Deus te chamou, e a palavra dele diz assim, que onde eu e você colocamos nossos pés, as nossas mãos, nós declaramos vida, nós declaramos bênção, nós declaramos paz. Onde não há paz, os meus pés e os teus pés, onde encosta, tem que ter paz. Onde há morte, os meus pés e os teus pés, ele tem que trazer vida, amados. Como eu preguei domingo passado, a palavra de Jesus falou assim para mim e para você, que se ele fez tantas coisas, ele falou, cara, vocês farão coisas maiores ainda. Vocês farão coisas maiores. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós olhamos as coisas e nós entendemos como normal. Sabia que essa semana morreu mais um na minha rua? Aí você comenta com um, com o outro. Sabia que semana passada assaltaram mais um na esquina de casa? E se você como crente representando o reino, aí fala, nossa, esse lugar está terrível, se puder eu vou sair daqui. Amados, no tempo de guerra, amados, eu creio que nós estamos em batalha, nós estamos entrando em tempo de guerra. E a palavra de Deus diz assim, quando os soldados vão para o nível de batalha, é preciso separar homens de meninos. Porque meninos não podem pegar em armas, porque meninos são despreparados. O Senhor está levantando um exército, amados, para guerrear. O Senhor está levantando um exército para entrar sobre Pinhais, Maria Antonieta, falar assim, aqui não.
Isso aqui é terra de vale ossos secos. Então Ezequiel 37 vai ter que fluir aqui. Porque se eu acredito na Bíblia, se eu acredito no Deus que revelou de capa a capa, eu acredito que Deus vai mudar essa situação dentro dessa cidade. E nós oramos com 4 pastores em 3 meses mais ou menos. E ontem foi o fechamento, onde algumas igrejas foram, as lideranças foram, onde entregamos profeticamente a chave para o Senhor Jesus, amados. Foi uma presença daquele lugar tão tremenda, amados. Estava 4 igrejas, amados, mas ninguém sabia quem era quem naquele lugar, porque ninguém ali estava defendendo placa de nenhum lugar. Todos estavam ali falando: Senhor, o Senhor é rei nesse lugar, o Senhor é o Senhor desse lugar. O Senhor, meu Pai, vai entrar. Nós oramos pelas igrejas, todas as igrejas, Assembleia, Batista. Nós estávamos lançando palavra, Deus, que flua. Mas aquelas igrejas que estão levando a palavra de Deus correta, porque não queremos fazer parte daqueles que levam a palavra de Deus com brincadeira. Eu sei que um dia nós possamos, talvez um dia, cometer algum erro, mas em nome de Jesus, nós queremos consertar esse erro. O Senhor tem colocado eu e você nesse lugar, amados, para que nós possamos assumir essa terra como terra do Senhor. Aquela terra que a Bíblia diz, terra que mana leite e mel. Amados, muitas vezes nós temos que parar de viver de contos de historinha de capa preta, amados, assim, ó. Um dia eu vi falar mesmo na Bíblia que tem essa passagem. Não, amados, nós temos que começar a assumir a palavra, nós temos que começar a viver a palavra. Se a palavra diz que a terra que mana leite e mel, se a palavra diz que é meus pés e minhas mãos onde tocam, as coisas têm que mudar, mas tem que mudar. Semana passada eu volto a repetir algumas coisas. Se está difícil, a palavra do Senhor diz assim, que certas situações só resolve com jejum e oração. Se não está resolvendo, se algo está difícil na tua vida, amados, eu quero te dar um segredinho que já está aqui faz anos. Jejua e ora por essa situação. Agora eu pergunto para você: quanto tempo eu e você nós estamos gastando tempo para que isso mude? Minha vida está difícil, as coisas parecem que lá em casa não vai. Mas eu pergunto para você, quanto tempo você gasta em prol essa situação? Na verdade, muitas vezes nós só queremos reclamar, só queremos jogar, porque assim, amados, esse é o nosso problema do ser humano. Nós queremos sempre encontrar a culpa em outra pessoa. Não, a Eva errou, foi a Eva que errou, Deus. Eva que contou uma historinha na minha cabeça, ela veio e eu acabei comendo fruto. Tadinho de Adão. Se fosse um cara de oração, não teria caído na conversa. Muitas vezes, amado, nós entramos em conversinhas, caímos em conversa, porque nós esquecemos de ter a nossa intimidade com o Senhor todos os dias. Sabe assim, aquela situação, você quer que Deus resolva as coisas, mas se eu não faço nada para que aquilo... Porque era assim, ó, se Jesus falou que certas casas de demônio só saem com jejum e oração, então ele fala que eu e você precisamos fazer alguma coisa. Não, está na mão, está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, amém, amados? Tudo está na mão do Senhor. Tudo está na mão. Querendo eu, você não, está na mão dele. Ele está sobre todas as coisas. Mas só que existe algumas situações que ele quer participar comigo e com você. Tem algumas situações que ele fala: cara, ei, se eu fiz, você pode fazer mais. Se eu curei, você vai fazer mais milagre. Se eu orei e algumas pessoas foram salvas, libertas, você também vai fazer maior ainda do que eu fiz. Mas que eu quero entrar naquela oração que nós estávamos ali orando, alguns pastores, Deus trazendo revelações. No começo do culto, o Joel disse que essa semana ele comentou que Deus tinha mostrado, e foi confirmando com os pastores, Deus tinha mostrado uma rede de peixe muito grande, estava tão cheia que estava estourando os peixes. E amados, eu creio que a rede de peixe significa salvação de vidas, salvação de almas. E no final da oração ali, uma outra pessoa chegou e falou assim: pastor, e nem sabia, não tinha nem ouvido a conversa que nós estávamos no momento orando ali. Falou assim: eu vi que estava um monte de peixe dentro de uma caixa, e esses peixes começavam a saltar fora da caixa, tentando sair daquele lugar. E ela entendeu como revelação, como entendimento, que aqueles peixes, eles estavam saindo daquele lugar fechado, porque eles estavam procurando o teu habitat natural. O que é habitat natural, amados? Eu vejo assim que tem pessoas que estão hoje aí, talvez rodando, ou preso em uma situação, preso em um determinado lugar, ou uma determinada situação que eles não conseguem sair. E Deus está chamando essas pessoas aí: volte para aquilo que o Senhor tem chamado para você fazer. Amados, eu creio que está entrando um novo tempo para Pinhais. Não é só Atos, não vai ser só Batista, Betesda, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, não. Eu creio que haverá um tempo para todas as igrejas nesse lugar. Eu creio que esse lugar aqui, amados, em nome de Jesus, se
pela fé. Essa semana eu quero comprar mais 80 cadeiras. Você possa falar, Robson, mas tem muita cadeira aqui que está desocupada. Amados, nós vamos orar, nós vamos profetizar. Eu quero comprar mais 80 cadeiras pela fé. Pela fé. Porque aqui, tudo que está aqui hoje foi movido pela fé. Quando a gente começou a pagar esse som, todo mundo falou, cara, vocês são loucos. 14 mil reais em 4, 5 caixas. Está pago. Aleluias. Algumas pessoas falam assim, eu ajudo, não posso, não. De 24 pessoas, eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, 24 pessoas levantou a mão para ajudar, agora vai, e daí no final 5 só ajudou. Amados, os 5 honraram, e as que faltou as 19, Deus falou assim, pode deixar comigo que eu ajudo. Amados, Deus só vai juntar as coisas se tiver um propósito. Muitas vezes nós estamos orando para uma situação e aquilo não acontece. Deus está orando, nós estamos orando por algo para resolver algo e aquilo não vem. Agora eu pergunto para você, Deus não une nada se não tiver a vontade dele. Deus não vai unir nada se não tiver propósito. Deus não vai fazer nada na minha e na tua vida, aquilo que talvez eu estou orando não recebo. Por quê? Será que depois de você receber isso vai virar propósito? Será que isso que você está orando vai juntar com aquilo que Deus pensa? Será que aquilo que eu estou buscando, fala assim, Deus, quando eu buscar aquilo, quando eu ganhar, será que vai somar no reino? Será que vai te ajudar? Muitas vezes a gente oramos por uma situação, oramos por uma pessoa, Deus, eu quero casar, eu quero não sei o quê. Aí beleza, quando casa, o cara fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Aí eu pergunto para você orou e perguntou se isso era propósito? Reino de Deus dividido não prospera, amados. Algo que está dividido, algo que está fora da presença do Senhor, algo que não é a aprovação do Senhor, não prospera. Mas eu puxo para um lado e minha esposa puxa para outro, você puxa para um lado, puxa, amados, não prospera. Se a gente não andar numa unidade, se a família não andar numa unidade, sua esposa, a esposa, não andar no mesmo propósito, nada prospera. Ou algum vai se estrepar e não vai conseguir alcançar êxito, e a outra vai ficar como se fosse uma âncora puxando, e anos e anos e anos e anos as coisas não acontecem. Por quê? Aquilo não está tendo um propósito junto. Deus fará as coisas se tiver propósito. Talvez está orando, não sei qual a resposta pedindo para Deus, não sei o que você vem buscar faz tempo do Senhor. Amados, busca ao Senhor se realmente isso que Ele não está te dando, ou talvez você não alcançou, será que isso tem propósito? O Senhor está no negócio, há uma unidade, há jejum, há oração, há uma comunhão. O Senhor vai dizer para você assim, não, a partir do momento que eu te der isso na tua mão, isso vai virar para o reino. Porque que eu entendo assim, amados, empresários, a gente tem lá 3, 4 empresários na igreja. O Senhor vai virar esses empresários o maior do Brasil? Vai. Mas a partir do momento que eles entenderem, quando o reino de Deus precisar de R$1 milhão para ajudar uma orfandade, uma casa, um desses empresários fala assim, Robson, ou fulano de tal, o que precisa aí? R$1 milhão. Não, peraí, só um pouquinho. A minha empresa vai assumir esse R$1 milhão. Não, peraí. Então a igreja vai fazer uma ação social no bairro e precisa de 150 cestas básicas. Aí os empresários falam assim, cara, se Deus me deu como propósito, o que falta? 150? Pode deixar que 100 é minha, 150 é minha, 50 é minha. Pode deixar que eu assumo. Amado, isso é ter propósito naquilo que Deus tem colocado. Agora, se nós quisermos ser ricos, empresário para ser ricos, amados, no reino de Deus não funciona. Pergunta para o Senhor se isso está tendo propósito. Se isso está gerando propósito, está gerando fruto. E nessas caixas, quando pulavam os peixes para fora, nós entendemos assim, que algumas pessoas, esses peixes que pularam, que estão fora do seu habitat, são aquelas pessoas que estão fora da casa, que talvez se desviaram, ou talvez se saíram por um tempo. Em nome de Jesus, nesse tempo agora, estarão retornando para a sua casa, estarão retornando para o seu habitat, seu habitat natural, estarão voltando para a casa do Pai. Eu creio em nome de Jesus, amados. Vocês vão ver, que os seus olhos verão. A palavra diz assim, que aquele que crê, verá a glória de Deus. Aquele que crê, verás a glória de Deus. E eu creio, amados. Eu creio que esse lugar aqui vai ter gente sentada aqui em cima. Você pode até chamar de maluco, pode até me chamar de maluco, mas eu quero é Deus. E eu sei que isso vai acontecer, amados, porque vocês são a resposta do Senhor. Vocês estão sentados na cadeira, são a resposta. Porque nós começamos esse lugar, uma cela com um violão, e eu e os meus filhos fizemos quase umas 15, 20 dias fazendo culto lá em casa. Um violão
e 4 membros. Eu, Rosneide, Mateus, Radassa e Kézia. 5 membros, começou com 5 membros dentro da igreja. E hoje vocês estão aqui, é resposta de Deus. Mas o que eu quero comentar sobre isso, quando a gente orou, teve pessoas que também teve outra visão, que Jesus estava dançando com uma noiva sobre pinhais. E a noiva, quem é a noiva? Eu e você, é a igreja. E ele, quando ele dançava, as ruas, ela ia soltando poeiras, e aquele lugar ia sendo santificado, ia sendo purificado. Eu creio em nome de Jesus, amados, que a tua rua, a minha rua, ela vai ser purificada, santificada. Mas sabe por quê? A partir do momento que você não olhar mais como uma estatística, a partir do momento que você não vê mais, não, morreu mais um, foi mais um assaltado, aquela casa entraram e roubaram 3, 4 televisão. Não. Você não vai sentar mais no domingo à noite, comprar uma pizza e comentar que morreram 10 na tua vila. Peraí, Deus, em nome de Jesus, a sua palavra diz que onde eu coloco meus pés, as minhas mãos, eu tenho que declarar bênção. Amados, nós temos que virar a chave desse negócio. O Brasil está virado de ponta cabeça, tá? Mas eu pergunto para vocês aqui, todo mundo talvez, alguns estão precisando de trabalho, então eu pergunto para você, quem de vocês aqui já passou fome esses dias? Ninguém. Porque o Senhor tem cuidado dos seus. O mundo está dizendo que, amados, pode tirar Temer, pode colocar Bolsonaro, pode colocar quem for, amados. Se o Senhor não estiver no controle de todas as coisas, quem estiver lá, não estiver no propósito, nada vai acontecer, amados. Não fique iludido que agora vai trocar a liderança do Brasil, amados. A liderança do Brasil é Jesus. A liderança do Brasil, quem está no governo do Brasil é Jesus. Pode ir o cara mais analfabeto lá, se for Jesus que colocou, se for Deus que colocou, as coisas vão acontecer, amados. Porque nós estamos esperando naquele que vem do alto, amados. Nós somos cidadão dos céus que olha para as situações para baixo. Nós não somos cidadão da terra que olha a situação que estivesse, ai meu Deus, olha a dificuldade, olha o perigo, olha não sei o que, amados. Nós estamos falando assim, ó, dificuldade ou perigo, fica aí. Porque eu estou olhando dos céus. Eu sou cidadão dos céus. Aleluias. Abre lá em Filemão. Aleluias. Aleluias. Como eu falei, uma página da Bíblia com 25 versículos. Quero ler com você bem rapidinho. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz. Essa é uma carta que Paulo estava escrevendo para Filemão. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque eu ouvi falar do amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Eu pergunto para você, como é que está a minha comunicação da minha fé para outras pessoas? Como é que eu estou me expressando? Como é que a minha fé está sendo expressada para outras pessoas? Será que se eu sentar numa roda, os caras saem perto de mim porque eu estou pior do que eles? Não, mas esse crente sentou aqui, parece que o céu fechou. Ah, mas é verdade, irmão, tá difícil. Amados, está difícil, mas nosso Senhor Jesus está no comando de todas as coisas. Vamos orar, vamos interceder. Eu sei que as coisas estão difíceis, tá, mas nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu e você pensamos e daquilo que você nesse momento está imaginando. Vamos orar. Os seus caminhos são muito mais elevados que os meus pensamentos, os seus caminhos. Os seus pensamentos são muito mais além do que os meus pensamentos. Amados, quando nós começarmos a pensar dessa forma, amados, iremos navegar naquilo que o Senhor tem para mim e para você, amados. Aleluias. 7. Tive grande alegria, consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Aleluias. Como é que eu estou passando a fé para os meus irmãos, amados? Como é que eu estou passando assim, ó, amados, vai firme que vai dar certo. Muitas vezes Deus tem colocado eu e você para ministrar em pessoas, amados, para trazer a diferença. Eu posso estar até passando por dificuldades terríveis, mas o meu coração está firme naquele que prometeu e é justo e fiel para cumprir, amados. Aleluias. Pelo que ainda tenho com Cristo grande confiança para te mandar o que te convém.
Aqui Paulo já explica por que ele falou isso. Prefiro toda a vida solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e também agora prisioneiro de Cristo. Peço-te pelo meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-vos de volta a ti, e ele que é o meu coração, e eu também quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Bem, pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que a retivesse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, agora como irmão amado, particularmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, ele quer falar assim, cara, se você me tem como homem de Deus, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho. Eu pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Escreva-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, para que espero que pelas vossas orações vos hei de ser restituído. Saudam-te Epáfras, meu companheiro da prisão em Jesus Cristo. E Marcos ali conta toda a história para frente. Amados, o que estava dizendo aqui Paulo para Filemão? Paulo conheceu esse cara na prisão, que é o nome estranho de falar, cadê ele aqui? Onésio. Quando ele conheceu ele na prisão, o que acontece? O Filemão era um cara muito rico, porque naquele tempo, para ter escravo, você teria que ser um cara da grana, porque, se eu não me engano, os escravos naquela época valia 500 denários. Eu não sei calcular quanto que vale hoje um 500 denários, mas era um cara muito rico. E naquela época, quando os escravos fugiam dos seus senhores, eles roubavam alguma coisa ali da fazenda, da tua propriedade, e fugia. Levava, sei lá, ouro, prata, para se manter na rua, e sumia, fugia. E nisso, quando Paulo estava na prisão, encontrou esse cara na prisão. Ele era um escravo de Filemão, que tinha fugido. Além de fugir, roubou alguns pertences de Filemão. E só que ele já estava preso, já estava na cadeia. Só que passa por um tempo, Paulo começou a pregar, começou a mostrar o evangelho para o Onésio, né? Onésio, é um nome fácil de falar. Onésio? Onésimo. Ô Nelinho, me ajuda aí, Nelinho. Onésimo. Vamos falar o Nené, é mais fácil. Aí o Nené, ele roubou, foi pego pela polícia, pelos soldados romanos, prenderam ele. E Paulo conheceu ele na prisão, e aí Paulo por um tempo evangelizou ele. E naquela época, naquela época e hoje, quando um prisioneiro ou um escravo fugia, aquele senhor, cara, não queria nem saber, se vesse, matava o cara. Ou trazia de volta, encerrava nas prisões, e aquele cara ficava por eternidade ali, sendo preso como escravo, e isso ele não sofria muito mais do que já sofria antes como escravo. Mas agora que interessante nisso tudo, amado, quando Paulo fala assim, Paulo era líder de Filemão, falou, cara, eu conheci uma pessoa aqui na prisão, o Nené, e eu sei que ele gerou algumas situações aí para você, gerou prejuízo, só que é o seguinte, eu sei, e Paulo foi dando a voltinha, né? Paulo não foi bobo. Primeiro foi fazendo um agrado, Filemão. Eu sei que você está aí pregando o evangelho. Eu sei que você está aí, você é um servo obediente. E todo dia você está reanimando o teu povo da fé em Cristo. E foi tal ali, e ele chegou. Falou, só que é o seguinte, eu preciso mandar um cara de volta para você aí. Só que eu não posso mandar, ele não pode chegar hoje aí na tua casa, sem você estar sabendo, porque daí você vai receber ele. Porque, puxa, Paulo agora não quis a encrenca, mandou para mim. Não, ele falou assim, cara, eu estou te mandando a carta que eu vou mandar um Nené para você. Mas só que é o seguinte, ele se tornou agora de ladrão, escravo, agora é nosso irmão na fé. Eu vou mandar ele para você aí, cuida dele como se fosse eu. Fala ali, Paulo.
E outra coisa, veja aí se ele deve alguma coisa para você, o que aconteceu, que ele fugiu, lança na minha conta, porque daí com o tempo eu pago para você. Sabe o que eu tiro para hoje, para nós, assim, amados? Que Jesus fez a mesma coisa. Nós fugimos, saímos da presença dele. Jesus desceu na terra, pagou o meu pecado, o teu pecado. Falou assim: Deus, Pai, lança na minha conta o pecado do fulano e tal aí que eu pago. Recebe ele de volta como filho, porque agora não é mais escravo, agora ele é irmão. Agora para você, talvez essa pessoa, o Nené, o Onésio, sei lá o nome do cara, Nené, ele era um cara que talvez para você estava dando prejuízo, mas hoje ele é irmão em Cristo. Hoje, se antes ele era inútil, agora ele sai de inútil para útil. Hoje ele está sendo útil para mim na prisão. Só que, Paulo, só que para mim aqui, ele já me serve. Só que eu preciso que você receba ele novamente. Por que Paulo fala isso? Eu entendo assim, que Paulo pediu para Filemão receber, para tratar com Filemão. Amados, muitas vezes acontece coisas na minha e na tua vida que Deus quer tratar comigo, com você, para ver até onde vai o seu limite de perdão para as pessoas. As pessoas talvez saem da tua casa, saem da igreja, vamos colocar aqui hoje, sai daqui, vai lá, pronta, não vamos dizer que rouba algumas coisas, vamos dizer assim, que saiu um irmão daqui da igreja, roubou o nosso violão, roubou a guitarra, roubou, sumiu. Aí a gente viu que ele foi lá, gastou em drogas e tá preso na delegacia de Pinhais. Aí um fulano lá se converte e fala assim: Robson, eu estou mandando um Joãozinho para você de volta aí. Só como nós estamos caminhando junto, você é um homem de Deus, a igreja aí é uma igreja que está firmada na fé. Paulo foi dando aquela trabalhadinha no coração do povo, o povo que está firme em Cristo. Eu estou mandando esse cara de volta que roubou vocês aí. Como é que ficaria nós aqui? Como é que ficaria o meu coração e o teu coração? Vamos dizer assim, que seja um de nós aqui que servia com a gente no louvor e saiu, levou tudo. E esse cara entra pela porta e fala: vocês me recebem de novo? Porque agora eu não sou mais escravo, eu sou irmão de vocês. Amados, muitas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos assim: cara, você é um vacilão, você saiu fora, eu não quero mais você em nosso meio. Mas, amados, ele deixou de ser pecador, agora ele faz parte da nossa família. E como é que faz? Você teria coragem de deixar seu irmão morar na chuva? Você teria coragem de deixar teu irmão dormir na calçada? Antes ele era pecador, mas hoje ele se converteu. E Paulo falou assim: cara, como você é um homem de Deus, eu sei que seu coração é grande, recebe ele aí como se fosse eu. Recebe o Onésio como se eu estivesse chegando aí na tua casa. Se você me dá um prato de comida, dá para ele também. Se você talvez me receber com café da tarde, recebe ele também com café da tarde, porque ele agora não é mais bandido, ele não é mais pecador, ele agora é um dos nossos. E Paulo começou a escrever ali para Filemão e falou: cara, da mesma forma que você tem pregado o amor, porque, amados, é muito fácil a gente pregar o amor, mas é muito difícil a gente viver ele. Muitas vezes nós pregamos o amor, nossa, o amor, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, o amor de Cristo. Nossa, aquelas canções que a gente cantamos na alta noite, é tão bonita. Mas a hora que chega o teu momento de perdoar, eu quero ver se você tem capacidade. Aquele irmão que te feriu, aquele irmão que falou mal de você, aquele irmão que te roubou, se ele chega para você hoje na tua casa, você abriria a porta e falava: cara, entra aí, vamos tomar um café junto. Eu sei que você saiu daqui devendo, eu sei que você saiu daqui roubando, eu sei que você magoou muitas pessoas, mas eu te recebo como meu irmão em Cristo. Muitas vezes, amados, não precisa o inferno expulsar, muitas vezes nós cristãos já expulsamos. E da mesma forma, amado, que Jesus falou para Deus, assim: cara, e Paulo estava falando para Filemão: se esse cara deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. Amados, o meu e teu pecado já foi pago por Jesus. O meu e teu pecado já foi pago na cruz por Jesus. Já não devemos mais nada. Nós somos agora irmãos em Cristo. O Senhor desceu, Ele pagou a minha e a tua vida. Agora,
Talvez muitas vezes você se acha tão inútil na presença do Senhor. Puxa vida, eu errei. Eu já vi pessoas falar assim: cara, eu tenho vergonha de não volto mais para a igreja porque eu tenho vergonha das pessoas, porque eu fiz tanta coisa errada que hoje eu não consigo voltar mais. Por quê, amados? Porque nós agimos como Filemão. Nós só olhamos aquele prejuízo que ele causou a nós. Nós não olhamos como um irmão agora na fé. E aquele também, eu vejo que tanto foi para tratar com o coração de Filemão, mas também para tratar com o coração também de Onésio, do Nené. Porque não é fácil, amado, você talvez fazer coisas erradas e você tem que voltar lá e ter que consertar. Muitas vezes o nosso orgulho, sabemos que nós fizemos coisa errada, sabemos que nós levamos um rumo diferente dos propósitos que Deus tem na minha e na tua vida. Muitas vezes eu e você, o orgulho é tanto que eu e você ficamos presos em algumas prisões da mente, como estava Onésio. Eu acho que Onésio, ele preferia ficar lá, Onésimo, acho que para ele preferia ficar preso na prisão lá, junto com Paulo, do que voltar lá no seu senhor Filemão e falar: cara, eu te roubei, você me perdoa? Muitas vezes, amados, nós vivemos em nossas prisões de mente, porque nós somos orgulhosos o suficiente de querer voltar atrás e pedir perdão para certas pessoas. Muitas vezes nós vivemos presos numa situação que nós não saímos, vivemos anos e anos na mesma coisinha, no mesmo jeitinho, no mesmo crentinho de sempre, porque o nosso coração está tão amarrado, tão preso, que nós preferimos ficar dentro dessa prisão do que sair e pedir perdão ou liberar perdão para pessoas. Mas eu creio assim, mas que aquela posição daquele Onésimo, ele saiu da cadeia. Eu garanto assim, quando ele estava saindo da cadeia, ele fala: Senhor, eu vou pedir perdão. E eu creio que a partir do momento que eu pedisse perdão, eu não vou ser mais escravo. Eu já não vou ser mais, já vou sentar na mesa de Filemão. A partir do momento que eu vou pedir perdão para ele, pedir aquilo que eu gerei prejuízo, eu já não vou ser mais um servo teu, agora eu vou ser teu irmão. Amados, quando você se libera do teu orgulho, o Senhor tira você de escravo para ser irmão. Tira de uma posição inútil para ser útil no reino dos céus. Agora depende de eu e você escolher. Continuo sendo preso naquilo que eu estou já há anos na minha mente, ou eu quero ser preso, eu quero ser solto, resolver a minha situação e não ser mais considerado como um pecador, como um cara diferente. Não, mas agora você é meu irmão. Eu faço pergunta aqui hoje: quantas pessoas talvez já vieram aqui nesse lugar, caminharam com a gente com o tempo e saíram daqui, nos entristeceu talvez, mas se essa pessoa voltar hoje, se essa pessoa que entristeceu você for amanhã de manhã na tua casa, ela fala assim: o seguinte, fulano de tal, bate palma no teu portão, aí você olha e fala: meu Deus, é aquela pessoa. Ele fala: meu irmão, é o seguinte, eu sei que eu causei prejuízo na tua vida, mas hoje eu vim aqui me consertar com você. Qual seria a tua posição? Você chama ele para entrar para tomar café, ou você faz de conta que é um mero pecador, que ele merece ser enterrado na prisão mesmo e morrer lá? Se levar sorte de encontrar um Paulo que evangeliza ele na prisão, ele se salva mesmo. Se não ser, ele não está sendo mais do que pagando a tua própria dívida, que é ficar preso mesmo. Filemão era homem de Deus, amados. Filemão era um homem que pregava o evangelho. Filemão era um cara que falava do amor de Cristo. Mas Paulo também conheceu o coração de Filemão. E Paulo foi bem na veia. Falei: cara, eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é um cara que ama vidas, ama pessoas. E todo dia você está falando para eles: não, fique de pé, vamos vencer. Cristo morreu por nós, nós vamos conseguir. Paulo falou assim: cara, eu te mando esse cara, mas se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta, que eu assumo o preço. Mas não existe nada impagável para o Senhor. Não existe pecado nenhum que o Senhor Jesus Cristo não possa pagar na cruz. Eu volto para dizer para vocês: muitas vezes você ainda não consegue liberar algo, perdão, porque você ainda não passou pela cruz. Porque quando você passa pela cruz, as coisas são mais fáceis. Porque tudo que estava difícil, Jesus já levou na cruz. Tudo aquilo que eu acho para você, que você acha que é difícil, impossível, eu quero dizer para você: a partir do momento que você passar pela cruz, as coisas se tornam mais fáceis. O que eu quero dizer para você hoje:
Não fique nessa prisão que você está aí. Não fique, quanto tempo já você já está nessa prisão? Isso é simples, só falar, cara, eu errei, eu perdi, quero pedir perdão para você, eu quero, Deus, Jesus, eu fiquei um tempo afastado da tua presença aí. Hoje eu quero me retomar, eu quero falar, Deus, me perdoa porque eu cometi algo contra o Senhor, mas hoje eu quero voltar até a tua casa, eu quero falar, Deus, me perdoa pelos meus pecados. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor vai te tirar hoje de escravo, de uma mente, escravo de um orgulho, escravo de não sei do que você estiver aí no teu coração, e vai falar assim, cara, entra, que agora você faz parte da família. Você já não é mais escravo, você agora é meu irmão, você agora é meu parceiro. Jesus, amados, pagou o preço por mim e por você. Eu quero dizer para você assim que talvez é difícil você tomar algumas decisões, mas é preciso. Talvez é difícil você tomar algumas situações que talvez você machuca, dói, mas é preciso. Porque Ele quer te tirar desse nível que você está, de simplesmente escravo, servo, para irmão. Eu quero declarar assim, irmãos, que se você não consegue liberar perdão, você ainda está preso. Se você não consegue pedir perdão, você ainda está preso. E sabe o que é o maior problema? Que essa pessoa que não libera perdão, a palavra de Deus diz assim, que naquele grande dia teremos grandes espantos. Aí você vai olhar e vai assim, nossa, mas aquele cara foi salvo? Foi salvo, porque ele reconheceu que ele estava preso e precisava se consertar com o Senhor. Aí você pode até seguir, você fica de fora olhando aquele que você menos imaginava que ia ser salvo, porque você trouxe um juízo sobre aquela pessoa. Mas nós sabemos que o que está sobre o nosso juízo é o Senhor Jesus Cristo. Ele que decide quem entra e quem não entra nos céus. Não é eu e você que devemos colocar a culpa em ninguém. Ah, mas o irmão falou de mim, o irmão me trouxe prejuízo. Amados, se ele trouxe prejuízo, coloca na minha conta. Jesus falou, deixa na conta que Jesus paga. Receba ele como irmão, receba ele como parte do corpo de Cristo. Não receba ele mais como se fosse um escravo, como se fosse um ralé, se fosse um cara que estivesse, agora você entrou, agora você veio. Garanto que Filemão, se Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemão, quando aquele escravo entrasse na casa, entrasse na fazenda, entrasse naquele lugar, eu garanto que Filemão ia pegar aquele cara e ia açoitá-lo, ia fazer tudo quanto é tipo de coisa. Que muitas vezes passa no meio do teu coração. Se aquele cara vir pedir perdão para mim, ele vai ouvir um monte. Deixa vir pedir perdão, que ele vai ver, que ele vai escutar. Não é assim que funciona, amado, o reino de Deus. O único cara que podia falar isso para mim e para você não falou, que foi Jesus. Nós somos falhos, nós somos errados, pecadores até o último fio de cabelo. Jesus veio e morreu por mim e por você, para que todos tivessem e tenham direito de ser salvo. Todos. Mas aquele cara que você acha que não importa mais pro reino, aquele cara que já é inútil para todo mundo, Jesus fala, esse cara para mim é útil. Talvez eu olhando para você, só olhando para aquela pessoa, esse cara aí é inútil, não serve mais para nada. Jesus fala assim, agora serve, porque o que ele devia eu comprei. O meu sangue pagou todos os pecados dele. O sangue de Jesus pagou todos os seus pecados. Talvez você está se sentindo inútil. Eu quero dizer para você, Jesus já pagou o pecado que estava sobre a tua vida. Jesus já pagou a culpa que estava rondando a tua mente. Jesus já pagou, já apagou. Não só pagou, como apagou.
tudo aquilo que te prendia até hoje, toda a prisão. Hoje ele te lança uma chave nas tuas mãos, como essa chave que está aqui, e te dá uma escolha. Ou você sai da prisão, qual a escolha que você quer fazer? Baixar a tua guarda e se consertar, ou viver prisionado ou prisioneiro dos seus erros, das suas falhas, dos seus achismos. Não, mas vai que se eu chegar lá ele me fala um monte para mim. Garanto que o Onésimo pensava a mesma coisa. Não, mas o meu Senhor me chegar lá, eu vou pedir perdão para ele, ele vai me colocar na masmorra, vai me colocar no. Não. O que o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que sai dessa prisão, que Ele não quer te conhecer mais, Ele não quer te encontrar mais como prisioneiro, Ele quer te encontrar como irmão. E a Bíblia diz assim: aquele que bate na porta, Ele chama para que sente na mesa e ceará com o Senhor. E se você hoje bater na porta de Cristo, Ele vai abrir as portas e falar assim: entra, meu filho, venha cear comigo, senta na mesa, venha comer comigo aqui. Aleluia. Feche seus olhos só um pouquinho, quero orar com você. Talvez você tenha se sentido como um inútil, um servo que não frutifica, não prospera, talvez você coloque que talvez suas falhas, seus erros, as suas situações é além do limite perdoável pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor já pagou a conta por você. E nós aqui no nosso meio, nós iremos receber você não mais como uma simples pessoa, mas iremos receber e abraçar você como irmão. Da mesma forma que nós fomos inúteis, fomos talvez algo que pecamos diante do Senhor, e mesmo assim o Senhor pagou por mim, por você, pagou por nós esse preço tão alto. Ele pagou na cruz por você também, e quer te tirar dessa prisão, esse algo que te prende há anos já, essa tristeza que te prende há muito tempo. Ele quer te tirar você dessa prisão de mente, dessa culpa. Pode baixar um pouquinho as luzes. Talvez você tenha carregado uma culpa há um bom tempo, e você está aprisionado nisso. Mas eu quero ser hoje como Paulo na tua vida. Eu quero te oferecer você hoje ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer assim: Senhor, recebe esse irmão. Que hoje, Pai, ele está em nosso meio e será útil no teu reino. O Senhor nessa noite chama você para que Ele tenha algo maior na tua vida. Ele precisa revelar algo maior na tua vida. E talvez isso fique remoendo no teu coração, na tua mente. Isso está te trazendo um aperto, um prejuízo muito grande. Você não consegue prosperar, você não consegue romper, porque algo está sobre a tua mente, algo que está sobre o teu coração. Mas o Senhor te convida hoje, você sair dessa cela, dessa prisão hoje, e de escravo dessa prisão, de escravo da mente, de escravo do coração, dos sentimentos. Ele quer te tornar livre hoje. Como nós dissemos no primeiro, nós podemos buscar o Senhor em vários lugares, podemos buscar alegrias em várias situações, mas a tua alegria, o teu vazio, você só vai encontrar no Senhor Jesus. Da mesma forma que antes eu procurava em outras coisas para me preencher daquilo que eu precisava, só foi preenchido quando eu encontrei realmente com o Senhor Jesus Cristo.
sobre o meu